Será que o Brasil vai parar, meu amigo? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa ameaça de greve dos caminhoneiros, por que está acontecendo isso, o que está sendo feito para evitar, qual desenrolar. Tentar te explicar um pouco aqui com muita simplicidade e responsabilidade acima de tudo, para você se inteirar do que está acontecendo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Henrique Valente, eu sou um investidor qualificado. E aqui nesse canal a gente fala sobre economia, investimentos, dinheiro e liberdade financeira. Bom, de ontem para hoje já saíram em diversas mídias aí essa possibilidade da greve dos caminhoneiros por conta principalmente da alta do preço do diesel. É um tema que tem que ser tratado com muito cuidado. Tem muita gente fazendo kikiki, kkk, com boatinhos para lá e para cá. Mas esse é um assunto que é muito sério, tá? Uma greve dessa deixa de fazer comida chegar na sua casa, remédios chegarem nas farmácias, nos hospitais. Então é de uma magnitude muito grande. Em 2018, quando a gente teve uma greve dessa, a gente viu um pouco disso, não sei se vocês lembram. Mas vamos aos fatos. Existe uma possibilidade real de greve? Sim. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só pela alta do diesel. A categoria de caminhoneiros também está reclamando do descumprimento da tabela mínima de frete, que é uma das principais garantias econômicas dos caminhoneiros. Segundo as lideranças da greve, as empresas seguem pagando abaixo do mínimo da tabela. E é aí que alguns detalhes dessa possível paralisação entram no cenário. Preste atenção. Vai parar todo mundo? Afinal, quando a gente fala de caminhoneiro, a gente está falando do cara que tem um caminhão só, a gente está falando do cara que tem 2, 3 caminhões, a gente está falando da grande transportadora, a gente está falando de uma série de agentes diferentes dentro dessa equação. Vai parar todo mundo? Não sei. Mas é um fato que há sim uma união muito grande de todos os grupos para acontecer essa greve. E segundo eles, como foi noticiado em alguns canais, eles estão muito mais organizados do que em 2018. Em alguns locais já dizem que está realmente faltando combustível e essa alta no preço do diesel, o preço do diesel está tão alto que não compensa o caminhoneiro tirar o caminhão da garagem para fazer o frete, pois ele vai estar resumidamente pagando para trabalhar. A empresa vai pagar, sei lá, 10 mil reais para fazer um frete, quando ele vai calcular o diesel mais pedágio, mais imposto dessa operação, ele vai estar pagando 12, 13 mil reais. É melhor ficar com o caminhão parado. Se o cara pega um frete desse nessa estrada, fura um pneu, trinca um para-brisa, tem problema no óleo do caminhão, cara, acabou, entendeu? A viagem do cara, o frete que já não se pagava, agora ele está no prejuízo mais ainda. E isso é um dos principais pontos que reforça o teor dessa possível greve. Então os caminhoneiros no geral estão numa situação realmente de para acabar com o peão. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Como eu falei, tem muito caminhoneiro que presta serviço como terceirizado, tem caminhoneiros com empresas menores, outras empresas maiores. E uma coisa é um fato, empresa nenhuma, caminhoneiro nenhum abre uma empresa para dar prejuízo, para operar no prejuízo. Então o que a gente está falando aqui não é nem só de greve mais, uma greve por conta da alta do combustível. A gente está falando de uma paralisação pelo simples fato de não viabilizar colocar o caminhão na estrada. Ninguém quer pagar para trabalhar. Ah, Henrique, mas o caminhoneiro não pode fazer essa greve, não sei o quê. Meu querido, você acha que o caminhoneiro quer fazer greve? Não quer, meu irmão, não quer. Eu tenho contato com alguns caminhoneiros, transportadoras e os caras não querem fazer greve. Ele precisa sustentar a casa dele. O caminhoneiro é uma classe muito trabalhadora. Eles saem de casa cedo, voltam dias e dias depois para fazer esses fretes. Muitas vezes com dinheiro para vender o almoço e pagar a janta. Quase ninguém dessa classe trabalhadora consegue ficar tanto tempo assim sem trabalhar ou muito menos pagando para trabalhar. A situação dos caminhoneiros aí é um pouco desesperadora até em certo ponto. A gente está em ano eleitoral, a última coisa que o governo quer é que essa greve aconteça, porque vai cair uma bomba na mão dele e vai causar um desespero geral. E é por isso que o governo já está anunciando algumas medidas para tentar conter. No final de semana agora, a Petrobras aumentou em 38 centavos o preço do diesel na bomba, e tem alguns relatos que já chegou a 10 reais o preço do combustível em alguns postos. Eu não vi nenhum preço assim. Aqui na cidade está por volta dos 7,50 até 7,80, o que já subiu bastante. Como eu falei no outro vídeo, eu abasteci até semana passada 6,19, o que já não é barato. Eu recebi uma mensagem hoje de um grande amigo que tem uma transportadora com bastante caminhão e informando que já está faltando combustível em alguns pontos e que ele abasteceu os caminhões dele hoje pela manhã por R$ 9,72 o litro. Cara, isso aí já é o lucro do caminhão, do caminhoneiro indo embora, se é que ele já estava lucrando. E o pior, mesmo com esse reajuste feito pela Petrobras,
O preço do petróleo no Brasil ainda tem uma defasagem de mais de 60% dos preços internacionais. Ou seja, na prática, deveria estar mais caro. Isso é loucura, cara. O caminhoneiro está numa situação simplesmente desesperadora. Aí o governo até tentou reduzir o ICMS de combustível, mas o problema é que os estados não aceitaram essa proposta do presidente. Então o governo até está tentando algo, segurar, absorver alguma coisa disso aí, mas a situação está complicada para todos os lados. A greve vai de fato acontecer ou não, Henrique? Cara, eu não sei, mas um fato é que os caminhoneiros têm motivo de sobra para fazer essa greve, pois para eles no momento sair de casa é prejuízo total. E eles não podem ficar sem trabalhar. No meio dessa bagunça toda aí, o governo também anunciou uma fiscalização maior de fretes diante da ameaça de greve. Mas a gente não sabe quanto isso vai ser realmente efetivo, né? Ah, vou fiscalizar o posto para não subir muito o preço, vou fiscalizar a empresa para ela pagar o valor certo pelo frete. Cara, deveria ser assim desde sempre. Se não está dando certo até o momento, quem garante que vai dar certo agora? Enquanto isso, o caminhoneiro segue sendo prejudicado. Se você é caminhoneiro, comenta aqui embaixo se você está passando por alguma situação como essa e como que está seu pensamento sobre essa greve. Por outro lado, uma coisa interessantíssima que acontece, principalmente quando tem um cenário de guerra como esse, que influencia diretamente no preço do combustível, o Brasil inteiro sobe o valor das bombas e na hora que acaba esse conflito, na hora que o petróleo volta a cair e abaixa o preço, volta à sua normalidade, digamos assim, ninguém abaixa nada. O preço continua o mesmo nas bombas aqui do Brasil. Então, resumidamente, o preço do combustível no Brasil nunca cai. É sempre um esforço absurdo para manter esse preço lá em cima e o consumidor meio que se acostumar com aquilo. Em 2018, a gente teve essa greve dos caminhoneiros lá no governo Temer e a greve durou um pouco mais de uma semana e a gente já teve sérios problemas. Já teve farmácia que não estava sendo abastecida, já teve comida que estava deixando de chegar em mercado com uma semana de greve. Né? E isso que naquela ocasião eles ainda liberaram a passagem de serviços essenciais, como remédios, parte de comida perecível, tudo isso eles estavam deixando rodar sem problema para justamente impedir essa falta de produtos e falta de coisas essenciais. E ainda assim faltou, inclusive, combustível. Teve cidades inteiras que ficaram sem combustível. 0,0000 gotas. E é por isso que eu digo, para falar sobre um assunto como esse, você tem que ter responsabilidade. Não pode sair inventando mentira, criando sensacionalismo, que vai acontecer isso, aquilo outro. Cara, ninguém sabe. O título que eu coloco no vídeo é muito provocativo exatamente para dar esse susto, mas o assunto tem que ser tratado da forma séria e correta. Eu sei como resolver esse problema? Não sei. Mas, como eu falei, é fato que os caminhoneiros têm motivos suficientes para fazer essa mobilização. Não só pelo preço do diesel, mas pelo preço do frete também, que está sendo pago abaixo da tabela mínima. E aí o caminhoneiro acaba absorvendo cada vez mais esse prejuízo para dentro de casa. Nessa quinta-feira deve ser decidido realmente que rumo que se irá tomar, mas a gente pode esperar dois cenários aí. Se a conta não está fechando para o caminhoneiro, das duas uma. Ou ele fica em casa e não trabalha e vai começar a faltar coisa no supermercado, na farmácia e tudo mais, pelo simples fato de não compensar ele colocar o caminhão dele na estrada, não viabilizar ele rodar, né? Ninguém quer pagar para trabalhar. Ou então tudo vai ser reajustado e vai subir o preço de tudo. Ah, quer que eu continue rodando? Beleza, me paga um preço mais caro, me paga um preço justo, que eu vou conseguir colocar o meu caminhão na estrada, rodar e trazer o sustento para minha casa. E aí isso vai refletir aonde? No consumidor final, na prateleira de supermercado, na prateleira de farmácia, na prateleira de todos os produtos que a gente consome. Esse cenário traz o quê? Mais inflação, os preços das coisas sobem, a economia desacelera ainda mais. E qual que é o problema disso tudo? A Selic até ontem estava 15% ao ano. O Banco Central acabou de abaixar para 14,75%. Quando a gente acha que a inflação estava realmente se controlando e que a gente ia começar a baixar essa taxa de juros, que não é bom para ninguém, se manter em 15% por quase 2 anos como ela se manteve, tem a possibilidade de estourar uma bomba aí que vai alterar de forma sistêmica o funcionamento dos preços e do mercado brasileiro. Vamos aguardar as resoluções, não sei ainda se vai ter realmente a greve ou não, eles estão negociando com o governo para ver o que podem fazer. Provavelmente até o final do dia de hoje a gente vai ter alguma posição diferenciada e aí eu venho falar para vocês aqui, nem que seja num shorts, alguma coisa do tipo, para atualizá-los sobre essa situação. Eu mostrei um panorama geral, né? Creio que ficou claro aí. Antes de você ir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Comenta o que você acha dessa possibilidade da greve e comenta também como que está o preço do combustível aí na sua cidade. Aqui, como eu falei, o diesel já está batendo 7,80 em alguns postos e o pessoal já está
meio que se preparando para um cenário um pouco mais caótico, né? Já recebi mensagem nos grupos de futebol do WhatsApp aí, do pessoal falando, olha, vamos deixar o tanque do carro cheio, compra mantimentos básicos para casa, coisas desse tipo. Cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Fique com Deus. Tchau, tchau.